Boa noite. A você que acompanha a TV Canção Nova, seja bem-vindo ao programa Além da Notícia, como todas as quartas-feiras. Hoje nós temos aqui um tema também particularíssimo, especial e um tema que virou um fenômeno nos últimos tempos, talvez por causa do conhecimento dele. Assédio moral é o tema do nosso programa de hoje. A introdução que já faço é a seguinte: assédio moral ou violência moral no trabalho não é um fenômeno novo. Pode-se dizer que ele é tão antigo quanto o trabalho. A novidade reside na intensificação, gravidade, amplitude e banalização do fenômeno e na abordagem que tenta estabelecer o nexo causal com a organização do trabalho e tratá-lo como não inerente ao trabalho. Este tema tem tido presença constante nos jornais, revistas, rádio e televisão em todo o país. O assunto vem sendo discutido amplamente pela nossa sociedade, em particular no movimento sindical e no âmbito legislativo. Hoje nós recebemos aqui em nosso programa para conversar sobre o tema a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria de Assis Calcin. Seja bem-vinda. Boa noite, ministra. Boa noite, Ronaldo. É um prazer estar aqui na TV Canção Nova, de quem sou muito admiradora. Muito obrigado. Eu quero aqui mencionar um pouco da vida da ministra. Ela começou a carreira jurídica como advogada em 1979, depois foi assessora jurídica do Ministério das Relações Exteriores, de onde saiu para assumir o cargo de juíza do trabalho substituta. Em 1993, tomou posse como juíza do Tribunal Regional do Trabalho. Desde 1998, esteve convocada para o Tribunal Superior do Trabalho, até tomar posse como ministra em 2007. Uma carreira bem longa já e bem estabilizada, né, ministra? É verdade, é uma carreira que já não gosto nem muito de falar quantos anos, né, Ronaldo, porque essa questão do tempo passar para a mulher é mais complicado, né? Mas, de qualquer maneira, é uma carreira bastante longa, sempre feita com muito apoio do meu marido, da minha família. Então, eu considero assim que é uma estrada que vem sendo percorrida com muita força de vontade, né? Procurando sempre manter o equilíbrio entre os afazeres da mulher, que não são poucos, de mãe, esposa, né? De uma pessoa que participa também ativamente da igreja e que não quer deixar de lado o seu lado profissional. Como é bom ouvir isso numa emissora como a Canção Nova, sabendo que essas pessoas que estão tratando de coisas tão importantes na nossa sociedade, como a senhora, na função em que está, é também alguém assim que tem esses mesmos valores que a gente tem. O povo de casa deve estar pensando isso agora. É, com toda certeza. Eu acho que, na verdade, o juiz, o julgador, ele não se despe daquilo que faz parte da sua formação, dos seus princípios, né? O juiz julga pessoa total, né? E faz parte da minha pessoa essa formação dos valores cristãos desde a mais tenra idade. Meus pais eram católicos praticantes, minha avó, veja você, ela depois de viúva entrou para o convento. Ué. Exatamente, e lá ficou até os 98 anos, quando veio a falecer como irmã das servas do Santíssimo Sacramento. Então, é uma formação cristã que vem desde o berço e que continua na minha vida de casada, porque meu marido também professa a mesma religião com ele. Estamos juntos aí em vários movimentos da Igreja Católica. Tenho certeza que a história da sua avó daria um belíssimo livro, hein? Ah, mas já tem um livro sobre a vida dela. Vamos seguir aqui no programa. E, ministra, o tema assédio moral. Que introdução a senhora também poderia fazer para nós já sobre esse tema? Olha, eu diria para você já começou dizendo de uma forma muito apropriada que o assédio moral não é uma novidade, né? O assédio moral é uma forma de violência. A violência, na verdade, ela não tem só o seu aspecto físico, aquele que nós mais comumente costumamos associar. Quando se fala em violência, se pensa logo na agressão física, né? Na força bruta. Mas o assédio moral é também uma forma de violência, só que uma forma de violência psicológica. E o assédio moral acontece em vários ambientes, não só no ambiente do trabalho. Ele acontece no ambiente escolar. Como todos nós sabemos, a existência do bullying nas escolas é estudado aí de forma ampla, né? É um assédio moral também.
ele acontece no âmbito familiar, não só dos pais em relação aos filhos, entre marido e mulher, como também dos filhos em relação aos pais e avós, né? Então, não é um fenômeno específico da relação de trabalho. É um fenômeno que acontece onde há um agrupamento humano. É uma forma de violência psicológica, né? Moral, que atinge especificamente o psique da pessoa, a moral do indivíduo, né? E, na verdade, como a ideia aqui, como você disse, é em razão daquilo que se tem notícia aí nos movimentos sindicais e no próprio legislativo, onde já há algumas propostas de legislação, o tema seria aquele relacionado ao ambiente de trabalho, até porque esse é o conhecimento que eu tenho maior sobre o assunto, né? Nos processos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho e que são muitos, nas mais variadas situações. Pode-se dizer que de quanto tempo para cá cresceram esses processos? Olha, na verdade, é uma questão que vem se aumentando gradativamente. Você também bem colocou, a partir do conhecimento que as pessoas têm, não só dos direitos que elas podem exercer, e isso advém a partir da Constituição Federal de 1988, chamada também a Constituição Cidadã, né, que veio estabelecer aí uma série de direitos do trabalhador e da pessoa, do indivíduo, do cidadão, né, e a partir da divulgação e do conhecimento, do amadurecimento dessa Carta Constitucional, as pessoas vêm procurando mais o Poder Judiciário exatamente para denunciar essas atitudes que se consideram atitudes humilhantes, atitudes degradantes na relação de trabalho. Há muito tempo que se baniu do direito do trabalho o poder total do empregador sobre o empregado, né? Aliás, o direito do trabalho surgiu exatamente para moderar esse relacionamento entre patrão e trabalhador, né? Então, é a partir do conhecimento, do amadurecimento, dos movimentos sindicais, a partir também da mídia, que era eletrônica, televisiva, a mídia escrita, a mídia em geral, né, que as pessoas vão tomando conhecimento dos seus direitos e exatamente vão exercitando esses direitos, e aí o fenômeno se torna que, né, o fenômeno, ou essa conduta, esse tipo de abuso, se torna mais conhecido. E ele persiste justamente onde esta prática de um poder total do trabalhador ainda quer persistir, não é? Mais ou menos. Ministra, eu quero aqui pegar os dados da Organização Internacional do Trabalho, uma pesquisa que aponta para distúrbios da saúde mental relacionados com as condições de trabalho em países como Finlândia, Alemanha, Reino Unido, Polônia e Estados Unidos. É porque foram feitas lá essas pesquisas. As perspectivas são sombrias para as 2 próximas décadas, quanto a isso que nós estamos conversando. Segundo a OIT e também a Organização Mundial da Saúde, nós estamos agora em décadas de um mal-estar na globalização, onde predominará depressões, angústias e outros danos psíquicos. Tudo isso está ligado a isso que nós estamos falando aqui, não é? Não só a isso, né? Ele está ligado também ao assédio moral. Aliás, esses dados que você tem, Ronaldo, eu também tenho. Vou participar de um congresso no Rio Grande do Sul, aqui no mês de agosto ainda, em que eu falo exatamente sobre esse problema do adoecimento psíquico ou mental no trabalho. Ele é decorrente também do assédio moral, mas ele não ocorre só em razão do assédio moral. Ele pode ocorrer também por outros motivos. Na verdade, o que nós vemos hoje em relação a essa questão do adoecimento psíquico, e que é muito importante, a Organização Mundial da Saúde e a OIT em conjunto já estão fazendo um alerta de que o adoecimento psíquico será a epidemia
daqui a, no máximo, 10, 20 anos. E se pode dizer também que isso será oriundo principalmente das relações de trabalho? Olha, eu acho o seguinte, na verdade aqui eu tenho que dizer como uma pessoa estudiosa e não como especialista no assunto. É um assunto que me interessa, mas eu não sou especialista propriamente sobre isso. Isso daí eu acho que vai mais para o psicólogo, para o psiquiatra, para essas pessoas que estudam a mente humana, né, e o comportamento. Mas o que nós vemos, o que a gente pode sentir hoje e de forma muito tranquila, e o telespectador vai saber disso com muita facilidade, é que o mundo em que nós vivemos hoje, de per si, o mundo, já é um mundo que traz um estresse muito grande. Por quê? Porque você, a toda hora, a todo tempo, está exposto a notícias de todo que é gênero. Você não tem mais aquela tranquilidade que se tinha antigamente. O trânsito hoje é uma questão horrorosa, não é? Há um estudo que se fez e que foi veiculado pela televisão do tempo que as pessoas gastam no trânsito hoje em dia, de 2 a 3 horas nas grandes cidades para se chegar ao trabalho, né? Então, tudo isso, né, o mercado de trabalho, por sua vez, impondo uma especialização maior, as pessoas correndo atrás disso, ou seja, o mundo hoje é um mundo de muita correria. Neste mundo do trabalho competitivo, onde as pessoas são cobradas por metas, também ali está uma pressão que muitos não suportam, né? Então, isso é uma das causas recorrentes do assédio moral, seria a imposição de metas difíceis ou impossíveis de serem alcançadas. Porque você trabalhar com metas, desde que essas metas sejam razoáveis, metas possíveis, não há problema nenhum, né? Eu, por exemplo, só trabalho com metas. No meu gabinete, no tribunal, nós todos trabalhamos com metas. Aliás, é educativo até ter metas. É educativo, é bom você ter disciplina para alcançar essas metas, você rever as metas, adequar as metas. O que não se pode é você colocar metas impossíveis sem ligar, né, ou sem se importar com as consequências que isso traz para o empregado, não é? E simplesmente achar que ele tem que dar conta daquela meta sem pensar em outros aspectos do ser humano que vão com ele para o trabalho. O ser humano não vai para o trabalho como um robô. Deixa eu citar um caso aqui, ministra. Eu tenho um amigo particular que, gerente de um banco, não vou citar nenhuma instituição aqui, mas que as metas que eram cobradas para ele eram metas para ele, não sei se para outra pessoa seriam adequadas, mas eram tão atormentadoras que ele, com 40 e poucos anos, precisou pedir para sair. Está hoje praticamente inutilizado para o mundo do trabalho, fazendo tratamento, inclusive. São situações como essas que a gente está aqui se referindo. Exatamente, exatamente. A questão da imposição de metas rigorosas e a cobrança dessas metas, né, de uma forma totalmente humilhante, né? Tem casos, por exemplo, que chegaram ao Tribunal Superior do Trabalho em que as pessoas que não conseguiam alcançar as metas tinham que vestir uma fantasia, passar num corredor entre os outros que conseguiram alcançar as metas, vestido dessa forma, e aí sujeito a receber um peteleco aqui, um outro tapa ali, essa coisa toda, ou seja, são humilhações e constrangimentos que se submete o empregado, e são essas atitudes que não podem mais. O mundo também hoje, a nossa Constituição hoje, que tem no primado da dignidade da pessoa o seu eixo central, não pode mais permitir, né? E é isso que tem que se procurado combater com a condenação numa indenização em razão do dano moral causado por esse assédio moral que
acontece. O nosso primeiro bloco já está encerrando aqui, ministra. Daqui a pouquinho eu quero pedir à senhora que nos fale sobre isso. O dano moral e o assédio moral. Também nós vamos entrar aqui em muitas outras questões. Você de casa, tenho certeza, fique muito atento que já já nós vamos tocar em causas concretas e como lidar com isso. Se você está passando por uma situação semelhante no seu trabalho, como denunciar também, como pedir ajuda. Daqui a pouquinho.